paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui uma reflexão, uma oração, então fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você. Eu tenho aqui uma palavra de Salmo 30, os versos 4 e 5 que diz assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 30 é também um salmo de Davi. Aqui nesse salmo, Davi ele começa exaltando o nome do Senhor e ele diz: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem em minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. E aí, ele então vai fazer uma convocação. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus fiéis. Você é temente ao Senhor? Você conhece Jesus? Se não conhece, te convido a conhecer hoje. Todos que chegam aqui no vídeo, esse é o principal convite. Venham para Jesus. Estar com Jesus é bom demais. Ele não tira as lutas e as dores, mas passar com ele por dificuldades, lutas e dores, é certo que essas terão fim e que nós alcançaremos a vitória. E com Jesus também é certo ter salvação e vida eterna, libertação de um cativeiro da alma, um cativeiros espirituais. Então eu te convido, venha para Cristo, vem para Jesus. E aí você, procurando ser de Jesus, essa palavra aqui é para você, porque aí você se torna um fiel de Deus, um servo, uma serva do Senhor. E aqui ele vai dizer: cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Que coisa linda! Davi, ele fala isso depois dele ter uma experiência com Deus. Vejam que esse salmo é um salmo de exaltação, um salmo de gratidão. Ele diz: Eu te exaltarei, Senhor, porque quando eu clamei a ti, quando eu estava à beira da sepultura, à beira da morte, o Senhor me curou, o Senhor me ergueu, o Senhor me levantou, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu vitória, o Senhor atendeu o meu clamor. Então ele vai dizer o quê? A ira do Senhor dura só um instante. Por que que ele diz isso? Porque é como que a dificuldade, os momentos difíceis, comparados aos momentos de bênção, de misericórdia, aos momentos do favor de Deus, esses momentos de dificuldade, eles são mínimos. Ou seja, a ira do Senhor, ela dura só um tempo, ela dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O favor de Deus, a começar por salvação em Cristo Jesus, é para a eternidade. A graça de Deus para nós é para sempre. O que Deus faz por nós de bom é para sempre. Até quando Deus foi disciplinar o povo de Israel tantas vezes que disciplinou, permitiu até que o povo fosse parar em cativeiro, não foi para sempre. Deus determinou um prazo. Vocês vão ficar aqui por determinado prazo, depois eu vou vir e vocês vão me buscar, vão me achar e eu vou restaurar a sorte de vocês. As dificuldades, as lutas, elas têm data para começar e data para terminar. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida do povo de Israel lá, antes mesmo de Davi. E ao longo da história foi assim e é assim na nossa vida até hoje. As dificuldades, elas vêm, Deus permite, mas elas passam. A dificuldade dura um instante. A ira do Senhor, melhor dizendo, a ira do Senhor dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro ele pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Quando a gente está chorando, parece que está tudo cinza, está tudo nublado, a gente não vê o sol. A tristeza, sabe, é escuridão sobre a alma. Mas quando Deus entra na situação, aí o sol vem raiar sobre a nossa vida. Então a luta ela não dura para sempre. O Senhor, ele está com você. Aí, então, louve ao Senhor. Mesmo se você está passando por lutas e por dificuldades, louve ao Senhor visualizando a intervenção de Deus na sua vida. Mas não só pelo que Ele vai fazer e pelo que Ele pode fazer. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Ele é poderoso, Ele pode intervir na história, Ele pode transformar situações. Louve ao Senhor pelo poder dEle, louve ao Senhor pelo que Ele já fez
Você está passando por dificuldade, mas você lembra as bênçãos que Deus já te deu? Você tem uma família? Você tem um teto? Hoje você tem alimento? Você tem saúde? Você tem família? Você tem amigos? Sabe, existem bênçãos pelas quais você pode ser grato ao Senhor. Não mire só naquilo que está te faltando. Não fique preocupado só com aquilo que está te faltando. É claro que dói. Olhe para o Senhor, para aquilo que Ele já fez. E outra coisa também, muitas das vezes nós murmuramos por conta de pessoas que Deus colocou na nossa vida. Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho. E às vezes a gente fica, esse filho não fez aquilo que eu pedi. Mas de repente foi só aquilo que você pediu. Você já viu que de repente essa pessoa que está ao teu redor aí já fez outras coisas que você nem pediu? Então a gente também precisa valorizar as pessoas que Deus coloca. Seja grato, não murmure, agradeça. E se te falta alguma coisa, coloque isso aí diante do Senhor. Vamos hoje, o desafio de hoje é colocar essa palavra em prática. Cantar louvores ao Senhor, louvar o nome do Senhor, porque a ira do Senhor ela dura um instante, mas o seu favor ele dura a vida toda. E o choro ele pode persistir numa noite, mas a alegria certa ela vem pela manhã. Então, porque a alegria do Senhor sobre a nossa vida, porque a intervenção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história é certa, por uma atitude de fé, nós vamos começar a louvar ao Senhor por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele vai fazer. Como é que está o teu coração? O desejo do meu coração é que o teu coração hoje seja ativado com a fé que vem do alto. Deus, eu desejo, eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor implante uma semente de fé no seu coração, mas uma semente que vá florescer e vai dar uma árvore muito grande, que a sua fé ela aumente e que você comece a viver uma vida de fé, mesmo que você não esteja vendo. Louve ao Senhor pelo que Deus é, porque a sua vitória é certa. O Senhor vai intervir na sua história e Ele vai fazer coisas lindas, coisas grandes, coisas que só Ele pode fazer. Guarde essa palavra no seu coração, não só com você. Compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.